Alguém trouxe o filho da empregada para o trabalho. Tirem essa pirralha do meu evento. Cristiano Haynes apontou para a menina de 12 anos, o Rolex dourado brilhando em seu pulso. A voz de Beatriz tremia. Senhor, eu sou Beatriz Garcia. Eu sou dona desta empresa. O senhor não é nada. Ele pegou sua pasta e jogou no chão. Papéis espalharam-se por todo lado. Vocês sempre acham que podem entrar no nosso mundo e tomar o que é nosso. Ele puxou uma nota de $100 e amassou e atirou aos pés dela. Aqui está seu auxílio, querida. Agora pegue como uma boa menina e saia. Beatriz se ajoelhou recolhendo os papéis com as mãos trêmulas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Isso mesmo. De joelhos onde você pertence. A multidão sacou os celulares. Você já viu alguém se destruir e nem perceber. Era 7h30 da manhã, 6 meses antes do baile, quando Beatriz Garcia acordou em seu quarto. A luz do sol entrava pelas janelas altas. A propriedade dos Garcia se estendia abaixo 12 hectares de gramado e árvores antigas. Ela pegou a foto sobre a mesa de cabeceira, sempre em primeiro lugar. Seus pais sorrindo. Disneyland. Beatriz tinha 11 anos então. O pai com o braço em volta da mãe. Todos rindo. 4 dias antes do acidente de avião, Beatriz se vestiu. Uniforme azul marinho. Meias brancas. O quarto parecia errado agora. Ursinhos em uma prateleira, documentos legais empilhados sobre a escrivaninha. No andar de baixo, a cozinha ecoava. Pé direito de 6 metros. Bancadas de mármore onde a mãe tomava café. Beatriz serviu cereal. O som refletia pelas paredes vazias. Margarida Souza entrou pela porta lateral. 55 anos. Mulher negra, olhos gentis, cabelo grisalho preso. Blazer profissional. Bom dia, querida. Dormiu bem, ok. Beatriz deu de ombros. Pesadelos. O avião de novo. Sim? Margarida sentou-se mão quente no ombro de Beatriz. Isso é normal, querida. O luto não segue regras. Margarida era amiga dos pais há 15 anos, advogada corporativa. Agora morava na casa de hóspedes, vigiando Beatriz constantemente. A campainha tocou às 8h15. Tomás Andrade chegou com sua pasta. 60 anos, homem negro, terno cinza, caro, cabelo prateado impecável. Advogado da família Garcia desde o nascimento de Beatriz. Sentaram-se à mesa da cozinha Beatriz entre os 2 adultos. O senhor Andrade abriu a pasta e tirou documentos. Beatriz, precisamos revisar os documentos finais. Ela assentiu. Os pés não tocavam o chão. Diga o que você herdou. Com suas próprias palavras. Beatriz respirou fundo. 87% da Indústrias Garcia, 20 bilhões de dólares. E o resto os membros do conselho dividem 13%. Quem administra a empresa diariamente? O conselho. Até eu completar 18 anos. Mas eu tenho a palavra final nas grandes decisões. Que tipo qualquer coisa acima de 50 milhões nas contratações, demissões, vendas. Margarida apertou sua mão. O senhor Andrade puxou outro papel. Beatriz, há algo que você precisa saber. O estômago dela caiu. Conversas de adultos sempre começavam assim. O conselho nomeou um novo CEO 5 meses atrás, Cristiano Haynes. Eu nunca o conheci. Ele nunca visitou depois que meus pais morreram. Mas enviou flores. Sim, flores. A mandíbula do Sr. Andrade se apertou. Seu pai estava planejando demiti-lo. A sala esfriou. O que Margarida inclinou-se para a frente. Encontrei as notas privadas de Richard na semana passada. Irregularidades financeiras. Dinheiro se movendo estranhamente. Ele estava construindo um caso. Então ele morreu. Margarida terminou. O conselho não sabia. Eles fizeram Haynes CEO porque ele já era CFO. A voz de Beatriz saiu minúscula. Ele está roubando, estou investigando. Mas Beatriz, você pode demiti-lo a qualquer momento. Eu? Você possui 87%. Você tem autoridade final. Beatriz olhou para as próprias mãos pequenas e impotentes. Ele sabe disso, não? O senhor Andrade quase sorriu. Ele pensa que o conselho controla tudo.
Acha que está seguro por 6 anos. Então ele não sabe que eu poderia demiti-lo hoje. Ele não faz ideia. Margarida inclinou-se. Há um baile esta noite, o evento anual de caridade de seus pais. A garganta de Beatriz se fechou. Eu não posso. Você não precisa. Mas eles nunca faltavam. Eles amavam isso. Arrecadavam milhões para crianças órfãs. Órfãs como você. Ela olhou para a foto dos pais novamente. O sorriso da mãe. Os olhos orgulhosos do pai. Eu quero ir. O Sr. Andrade assentiu. Vamos apresentá-la oficialmente ao conselho. O Sr. Haynes estará lá. Sim? Ele será educado. Os adultos se olharam. Margarida puxou Beatriz para perto. Querida, algumas pessoas não serão gentis porque você é jovem ou porque você é negra. Beatriz ouviu isso a vida inteira. O que eu faço? A voz do Sr. Andrade endureceu. Lembre-se de quem você é. Beatriz Garcia. Seus pais construíram um império. Agora é seu. Eu sou apenas uma criança. Você é uma criança, disse Margarida. Mas é uma criança de 20 bilhões deles. Grande diferença. Naquela noite, Beatriz vestiu seu vestido azul marinho comprado pela mãe no ano passado. Ainda servia por pouco. Olhou no espelho, viu os olhos da mãe, o queixo do pai. A limusine chegou às 18h30 preta e longa. Beatriz entrou Margarida de um lado, Sr. Andrade do outro. A pasta estava em seu colo. Documentos, certificados, provas. Está bem? Perguntou Margarida, assustada. Boa resposta. O Sr. Andrade sorriu. O carro entrou na estrada em direção a São Paulo, rumo ao Copacabana Palace. Beatriz pressionou o rosto contra a janela. As luzes da cidade apareceram. Em algum lugar, Cristiano Haynes se preparava. Smoking caro Rolex dourado, sorrindo para o próprio reflexo. Ele não fazia ideia. Beatriz também não. O carro atravessou a noite escurecendo. A limusine chegou ao Copacabana Palace pontualmente às 19h. O manobrista correu. O tapete vermelho se estendia da calçada à entrada. Fotógrafos alinhados de ambos os lados, flashes disparando constantemente. Beatriz observava pelas janelas escuras o estômago embrulhado. Pronta? Perguntou Margarida. Não. Boa resposta. O Sr. Andrade sorriu. A honestidade é importante. A porta se abriu. Um ar fresco da noite entrou. Beatriz saiu. Vestido azul marinho, sapatilhas brancas, pasta firmemente segurada. Os fotógrafos nem perceberam sua presença. Uma criança. Ninguém é importante. Ela caminhou entre Margarida e Sr. Andrade, 3 pessoas invisíveis para a multidão glamourosa. Dentro, o saguão a deixou sem fôlego. Pisos de mármore tão brilhantes que podia ver seu reflexo. Lustres de cristal do tamanho de carros, detalhes dourados por toda parte. Pessoas ricas ocupavam cada canto. Diamantes vestidos de grife e smokings, valendo mais do que o aluguel de muitos. Beatriz se sentiu pequena, 12 anos, em uma sala cheia de gigantes. A mesa de recepção ficava perto dos elevadores. Uma mulher na casa dos 30 anos, branca loira, perfeitamente maquiada, estava sentada atrás dela. Nome, por favor, perguntou sem levantar os olhos. Beatriz Garcia. A caneta da mulher parou. Ela ergueu o olhar. Confusão cruzou seu rosto. Desculpe, querida. Não vejo nenhuma criança na lista de convidados. Não sou uma convidada, Beatriz, disse baixinho. Eu sou Jennifer. Há algum problema? Uma voz masculina profunda, confiante e autoritária. Beatriz se virou. Cristiano Haynes estava a cerca de 3 metros de distância, 48 anos, branco alto. Pelo menos 1,81. Seu smoking provavelmente custava 50 mil. Rolex dourado refletia a luz. Cabelos castanhos com fios prateados nas têmporas. Aparência distinta. Ao lado, sua esposa Amália, 42 anos, loira, carregada de diamantes. O vestido provavelmente custava mais que um carro. 5 outros homens se agrupavam ao redor de Cristiano, todos brancos, ricos, sorrindo. Cristiano se aproximou, bebida na mão, uísque provavelmente caro.
Olhou para Beatriz, passou os olhos sobre ela, a descartou em meio segundo. Alguém trouxe o filho da empregada para trabalhar, disse alto para que todos ouvissem. Tirem essa pirralha do meu evento. A voz de Beatriz tremeu. Senhor, eu sou Beatriz Garcia. Eu sou a dona desta empresa. Dona. Cristiano riu ríspido e cruel. A única coisa que você vai possuir será um balde e um esfregão como sua mãe. Ele agarrou sua pasta, arrancando das mãos dela. Beatriz estendeu a mão. Por favor, são meus. Cristiano a arremessou com força. A pasta bateu no mármore e se abriu. Papéis voaram para todos os lados. Certidões de óbito, certificados de ações, fotos. O rosto de sua mãe olhava do chão. Senhor, por favor. Beatriz caiu de joelhos, começou a recolher os papéis, mãos trêmulas. Cristiano puxou sua carteira grossa de dinheiro. Contou notas de 100 guils. 1, 2, 3, 4, 5. 500 alhas. Amassou em uma bola, jogou na cabeça de Beatriz. O dinheiro bateu em seu rosto, quicou no chão. Aqui está a gorjeta. Agora ajoelhe-se e pegue antes que eu mande prendê-la por invasão. Beatriz já estava de joelhos, lágrimas escorrendo. Pegou primeiro a foto da mãe, apertando contra o peito. Olhe para isto. Cristiano se virou para o público. 20 pessoas assistiam agora. Já estava onde merecia, no chão com o lixo. Alguém riu, depois outro. Logo metade da multidão estava rindo. Telefones saíram, começaram a gravar. Amália Reines se aproximou. Saltos clicando no mármore. Cristiano querido, devemos chamar o conselho tutelar. Ela claramente está perturbada. Boa ideia, querido. Cristiano tomou um gole do uísque. Jennifer, chame a segurança. Esta criança está invadindo. Jennifer pegou o telefone, dedos sobre os botões. Sr. Reines, tem certeza? Ela disse seu nome. Não importa o que disse. Eu sou a CEO da Indústrias Garcia. Eu saberia se a dona aparecesse. Beatriz olhou para ele. Lágrimas borraram sua visão. Eu sou a dona. Meus pais, seus pais, o que deixaram bilhões para você. A voz de Cristiano gotejou sarcasmo. Claro que sim, princesa. E eu sou o rei da Inglaterra. Seus amigos riram mais alto. Um tirou o telefone e começou a transmitir ao vivo. Vocês precisam ver isso. Uma criança tentando invadir o baile da Indústrias Garcia. A transmissão começou. Comentários rolando imediatamente. O que está acontecendo? É uma criança. Por que ela está chorando? Cristiano viu? A câmera sorriu ainda mais, se exibindo. Senhoras e senhores, isso acontece quando os padrões são relaxados. Ele gesticulou para Beatriz como um apresentador de game show. Esta criança entra no nosso evento, afirma possuir uma empresa de 20 bilhões de dólares. Espera que simplesmente acreditemos nela. Beatriz juntou seus papéis. Cada um parecia mais pesado que o anterior. Certidão de óbito da mãe, testamento do pai, certificados de ações com seu nome. Cristiano os viu, se abaixou, arrancou as certidões das mãos dela. Oh, isso é precioso. Ela imprimiu documentos falsos. Ergueu a luz. Provavelmente feitos em uma copiadora. São reais, sussurrou Beatriz. Meus pais morreram há 6 meses. São deles. A voz de Cristiano subiu zombeteira. Querida Richard e Catherine Garcia eram pessoas de sucesso, educadas, poderosas. Você realmente acha que a filha deles estaria rastejando pelo chão como um cachorro? Ele amassou as certidões e jogou de volta para ela. Beatriz as pegou, alisando cuidadosamente. Suas mãos tremiam tanto que mal segurava o papel. Margarida começou a avançar. Sr. Andrade segurou seu braço, sacudiu levemente a cabeça. Ainda não sinalizou com a boca. O maxilar de Margarida se prendeu, mas ela permaneceu. Mais pessoas se juntaram. A multidão cresceu para 40, 50. Telefones por toda parte. A transmissão alcançou 5.000 visualizações. Comentários explodiram. Isso é horrível. Alguém ajude-a. Esse homem é terrível. Ela é apenas uma criança. Mas também provavelmente está mentindo. Parece um golpe para mim. Onde estão os pais dela?
Cristiano viu o número de visualizações, sorriu ainda mais. Isso era boa publicidade. O CEO durão protegendo sua empresa contra fraudes. Amália se aproximou de Beatriz, ficando maior que ela. Querida, de onde você realmente tirou esses papéis? Alguém a mandou fazer isso. Beatriz olhou para ela. Não, senhora. São meus. Meu advogado tem os originais. Senhor Andrade é o senhor Andrade. Cristiano deu uma risada seca. Tomás Andrade, o advogado da família, sim, senhor. Onde ele está, então? Se você realmente é Beatriz Garcia. Onde está seu famoso advogado? Beatriz se virou procurando o senhor Andrade. Ele estava a cerca de 15 metros ainda segurando Margarida, observando, esperando. Ele está bem ali, apontou Beatriz. Cristiano olhou, viu um homem negro mais velho de terno e o descartou imediatamente. Aquele cara, querida Tomás Andrade, veste ternos de 25 mil reais. Provavelmente é só motorista de alguém. A multidão riu novamente. A voz de Beatriz se quebrou. Esse é o senhor Andrade. Ele é advogado da minha família desde que eu nasci. Claro que zombou Cristiano. Ele terminou seu uísque e entregou o copo vazio a Beatriz. Aqui faça algo útil. Leve isso até o bar. Beatriz encarou o copo. Não pegou. O sorriso de Cristiano desapareceu. Eu disse, pegue. Não. A palavra saiu pequena, mas firme. O rosto de Cristiano escureceu. O que você me disse, eu disse não. Beatriz se levantou papéis apertados contra o peito. Não sou sua serviçal. Você não é nada. Cristiano avançou usando sua altura para intimidar. Você é uma pequena mentirosa que invadiu meu evento. Segurança. 2 seguranças apareceram. Ambos brancos, 40 anos, grandes e intimidantes. O líder chamava-se Érico. Parecia desconfortável. Sr. Haynes, tire esta criança. Ela está invadindo. Érico olhou para Beatriz, viu as lágrimas, os papéis espalhados, o dinheiro amassado no chão. Senhor, talvez devêssemos... Eu pedi sua opinião. Tire-a agora. Érico avançou lentamente. Senhorita, vou ter que pedir que você saia. Beatriz recuou. Eu tenho direito de estar aqui. Esta é a empresa da minha família. Senhorita, por favor, não complique. O segundo segurança se posicionou ao outro lado de Beatriz, flanqueando-a. Beatriz se sentiu presa. 2 homens enormes. Uma multidão de estranhos. Cristiano Haynes sorrindo como um tubarão. Ela olhou para Margarida, olhos suplicantes. Margarida com o rosto de pedra, mãos cerradas em punhos. Sr. Andrade colocou a mão no ombro de Margarida, apertou ainda, esperando. Senhor, disse Érico. A Cristiano. Ela é apenas uma criança. Talvez devêssemos chamar alguém. Conferir sua história. A história dela é mentira. A voz de Cristiano ecoou pelo saguão. E eu cansei de entreter esse circo. Tire-a, ou vocês 2 estão demitidos. O rosto de Érico ficou pálido. Ele tinha filhos. Precisava desse trabalho. Alcançou o braço de Beatriz. Senhorita, venha comigo. Beatriz se desvencilhou. Não toque em mim. Senhorita, eu disse não toque em mim. A voz dela ficou alta em pânico. A transmissão ao vivo atingiu 15 mil espectadores. Comentários. Chame a polícia. Isso é abuso. Alguém faça algo. Cristiano viu os números. Viu os comentários virando contra ele. Hora de acabar com isso. Tirou o telefone e discou. Sim, aqui é Cristiano Haynes, CEO da Indústrias Garcia. Estou no Copacabana Palace. Temos um invasor. Uma criança, sim. Aproximadamente 12 anos, negra, afirma ser dona da minha empresa, claramente perturbada ou instruída. Pausou, ouviu. Obrigado. Vamos aguardar. Ele desligou sorrindo para Beatriz. A polícia está vindo, querida. Espero que curta a detenção juvenil. As pernas de Beatriz fraquejaram. Ela se sentou pesadamente no piso de mármore e papéis, espalhados novamente. Não os recolheu desta vez, apenas ficou ali chorando.
Cristiano ficou sobre ela, vitória nos olhos. Era isso que eu pensei. Só latido sem mordida. Amália riu. Coitadinha. Alguém realmente deveria ensinar a essas pessoas seu lugar. A multidão murmurou. Alguns estavam desconfortáveis. A maioria entretida. Isso era melhor que o show do jantar. Do outro lado do saguão, o Sr. Andrade conferiu seu relógio. 19h15. Horário perfeito. Soltou o ombro de Margarida. Agora disse baixo. Margarida moveu-se como um raio. Cortou a multidão como uma lâmina. Pessoas tropeçaram para o lado. O rosto dela era pura fúria. Ela alcançou Beatriz em segundos, ajoelhou-se, puxou a menina para seus braços. Querida, estou aqui. Beatriz soluçou em seu ombro, o corpo tremendo. Cristiano olhou para baixo, irritado. E você quem é? A babá. A cabeça de Margarida se ergueu, olhos flamejando. Sou sua guardiã legal, Margarida Souza, advogada. Uma advogada? Cristiano riu. Escritório em shopping. Harvard Law, 1995. Litígios corporativos. Você acabou de agredir minha cliente? Eu não a toquei. Você jogou documentos em uma menor. Abuso verbal, ambiente hostil, 50 testemunhas e 20.000 espectadores na transmissão ao vivo. O sorriso de Cristiano se quebrou. 20.000. Ele olhou para o telefone. Número subindo, 25.000, 30.000, 40.000. Comentários explodindo. Processa-o, chama a imprensa coitadinha. Cristiano limpou a garganta. Eu estava protegendo minha empresa de fraudes. Fraude? Margarida ergueu-se. Quer discutir fraude, Sr. Haynes? Não sei de quem. Estou com provas de seu desvio. Discuta aqui ou espere a polícia. O rosto de Cristiano ficou branco. A multidão em silêncio. Amália agarrou seu braço. Cristiano, do que ela está falando? Nada. Bluff. Margarida tirou o telefone. Conta offshore nas Ilhas Cayman. Aberta em 15 de março, 5 dias após a morte de Richard e Catherine Garcia. Depósito inicial de $10 milhões da Indústrias Garcia. A boca de Cristiano se abriu. Nada saiu. Margarida continuou. Empresa de fachada em São Paulo. Haynes Consulting Lita. 60 milhões de $60 em contratos. Serviços nunca prestados. Pagamentos aprovados por você. Isso é confidencial. Roubado de uma órfã. A voz de Margarida cortou o ar. De uma menina de 12 anos cujos pais ainda não haviam sido enterrados. A multidão ofegou celulares por toda a parte. A transmissão ao vivo atingiu 60.000 espectadores. Cristiano recuou. Você não pode provar isso. Sou advogado. Não faço alegações sem provas. O Sr. Andrade avançou, movendo-se pela multidão ao lado de Margarida. Olá, Cristiano. O rosto de Cristiano empalideceu. Tomás, 5 meses desde a reunião do conselho em que você se tornou CEO. Eu conquistei essa posição. Consegui. Andrade abriu sua pasta. Pasta grossa. As anotações de Richard Garcia dizem o contrário. Richard morreu convenientemente. Voz fria. Ele estava investigando você. Irregularidades financeiras. Reunião da Polícia Federal agendada para a semana seguinte à sua morte. O saguão ficou gelado. Cristiano olhou ao redor. 80 pessoas observando. Carreira desmoronando ao vivo. Difamação. Vou processar, por favor. Margarida sorriu sem calor. A descoberta será fascinante. Cada conta, cada transação, cada e-mail. Amália se afastou, recuou. Cristiano, você roubou de uma criança órfã. Não é. Então explique. Andrade se aproximou. Empresas de fachada, 75 milhões em contratos falsos. A respiração de Cristiano acelerou. Suor escorria. A empresa precisava. Richard teria aprovado. Richard estava prestes a demiti-lo. Andrade mostrou anotações manuscritas. Sua escrita mostra Cristiano desviando fundos. Chamem a Polícia Federal. Protejam Beatriz. Beatriz olhou para cima. Viu a letra do pai, lágrimas frescas. Cristiano viu a nota, reconheceu pernas bambas. Pode ser falsa. Autenticada por 3 especialistas.
A Polícia Federal tem cópias. A Polícia Federal ecoou pelo saguão. As pessoas recuaram. Amália se dirigiu à multidão. Eu não tinha ideia. Estamos separados. Não estamos. Cristiano a agarrou. Ela bateu em sua mão. Não me toque. Quero um advogado. Você é minha esposa. Não por muito tempo. Ela avançou saltos clicando. Fora. Cristiano ficou sozinho. 90 pessoas observando. O segurança Érico avançou. Sr. Haynes, ainda retire a criança. Sim. Não quero dizer a polícia está vindo. Você os chamou? Cristiano empalideceu, chamou a polícia ele mesmo. Andrade sorriu. Irônico. Beatriz se levantou. Margarida ajudou o rosto inchado, mas voz firme. Senhor Andrade, quais são meus direitos como acionista majoritária? A voz ecoou no silêncio. Andrade se virou, falou alto. Como dona de 87%, você tem autoridade máxima. Posso demitir o CEO, qualquer um, a qualquer momento, por qualquer motivo. E se ele assinou contratos, evite-os. Revise e renegocie. E se ele roubou, faça denúncias. Processa exija restituição com juros. Beatriz olhou para Cristiano. 12 anos contra 48. Quero que ele seja preso. Cristiano riu desesperado. Preso. Você é uma criança? Não. A voz de Beatriz se fortaleceu. Mas a polícia que você chamou pode. As portas se abriram. 2 policiais da Polícia Civil entraram. Uniformes impecáveis. A oficial Martinez liderava. 45 anos latina. Parceiro experiente Johnson. 30 anos negro atento. Quem chamou sobre um invasor? A mão de Cristiano se levantou, congelou no meio do caminho. Todos olharam. Martinez caminhou até ele. Você ligou sim. Um mal-entendido. Que tipo Margarida avançou? Oficiais Margarida Souza, advogada. Este homem agrediu minha cliente. 12 anos de idade. Abuso verbal com documentos. Grande sofrimento. Martinez olhou para Beatriz, olhos vermelhos. Lágrimas, papéis espalhados. Verdade. Beatriz assentiu. Martinez se voltou para Cristiano, rosto endurecido. Documento de identidade, por favor. Cristiano Haynes, CEO da Indústrias Garcia. Terrível erro. Documento agora. Cristiano gaguejou, mãos trêmulas. Carteira entregue. Martinez examinou e passou para Johnson. Prendam-no. Porque eu sou a vítima. Você chamou sobre uma criança. Ela está chorando no chão. Você está suando. Não faz sentido. Johnson no rádio. Silêncio. Andrade entregou seu cartão a Martinez. Oficial Tomás Andrade, advogado da família Garcia. Vou explicar, por favor. Esta é Beatriz Garcia, dona de 87% da Indústrias Garcia, avaliada em 20 bilhões. As sobrancelhas de Martinez se ergueram. Olhou para Beatriz, depois para Andrade. Esta menina possui bilhões. Sim? Prova. Andrade entregou documentos certificados, papéis do tribunal, certidões de óbito notarizados. Martinez leu cético, depois, chocado. Depois, zangado, olhou para Cristiano. Você chamou a polícia sobre uma criança que é dona da sua empresa. Eu não sabia. Não perguntei, apenas assumi. A transmissão ao vivo atingiu 120 mil visualizações. Johnson voltou. Senhora investigação federal em andamento. Crimes financeiros. Ele está sinalizado. Martinez assentiu. Sr. Haynes, venha conosco. Perguntas sobre desvio-fraude que a Polícia Federal ligou há 30 minutos. Os joelhos de Cristiano cederam, segurou uma coluna. Insano. Tenho direitos. Sim? Lendo agora. Martinez colocou as algemas. Vai me prender, detenção para interrogatório. Vire-se. Não vou me virar nem resistir. Cristiano olhou ao redor. Multidão, celulares, câmeras sem ajuda. Virou-se. Martinez o algemou. O metal estalou alto. Cristiano Haynes detido para interrogatório por desvio-fraude e crimes financeiros. Direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode ser usado contra você no tribunal. Escritos ecoaram. Cristiano chorou. Por favor. Funcionários da família. Um erro, vários erros. Martinez o conduziu para fora. Cristiano olhou para trás.
Desculpe, eu não sabia. Se soubesse... A voz de Beatriz cortou. Você seria gentil porque sou rica? Cristiano parou. E se eu fosse ninguém, filha de empregada? Eu mereceria isso, nenhuma resposta. Você não se arrepende do que fez. Arrepende-se apenas de ter sido pego. Martinez avançou. Vamos! A multidão se abriu. Caminho até a porta. Cristiano caminhou. Marcha da morte. Algemas brilhando. 30 minutos. Vida destruída. Portas fechadas. O saguão explodiu. Todos comentando. Transmissão ao vivo atingiu 150 mil. Vans de notícias por toda a parte na manhã seguinte. Beatriz sentou-se no chão, não chorando, exausta. Margarida sentou ao lado dela, braço sobre seus ombros. Você se saiu bem. Não me sinto bem. Eu sei, mas você se manteve firme. Isso é coragem. Andrade se ajoelhou. Beatriz, precisamos de um anúncio. Apresente-se corretamente agora. Sim, todos estão aqui. Câmeras gravando. Beatriz olhou para centenas de olhos, tão cansada. Mas seus pais teriam querido isso. Ela se levantou, Margarida e Andrade ao seu lado. Alguém trouxe um microfone. Hora de contar ao mundo quem é Beatriz Garcia. O microfone parecia pesado em suas pequenas mãos, metal frio contra a palma. A doutora Patrícia Moreira se aproximou, 62 anos, mulher branca, terno perfeitamente ajustado, presidente do conselho, entediada. Ela estava parada ao fundo, observando tudo, o rosto impassível. Agora avançou saltos, clicando no mármore. Beatriz. Sua voz era suave. É mesmo você, Beatriz? Assentiu. Sim, doutora Moreira. Oh, meu Deus. A compostura de Patrícia se quebrou. Oh, querida. Sinto muito. Ela se ajoelhou na altura dos olhos de Beatriz. Deveríamos ter protegido você melhor. Deveríamos ter avisado o Cristiano que você poderia comparecer. Deveríamos. Sua voz quebrou. Beatriz viu lágrimas nos olhos da mulher mais velha. Está tudo bem. Não está. Patrícia se levantou, virou-se para a multidão. Sua voz ecoou. Profissional. Autoritária. Senhoras e senhores, peço total atenção. O saguão silenciou instantaneamente. 200 pessoas assistindo. Eu sou a doutora Patrícia Moreira, presidente do Conselho da Indústrias Garcia. Colocou a mão no ombro de Beatriz. Protetora. Esta é a senhorita Beatriz Garcia, filha de nossos queridos fundadores, Richard e Catarina Garcia. Murmúrios percorreram a multidão. Após suas trágicas mortes há 6 meses, Beatriz herdou 87% da Indústrias Garcia, tornando-se acionista majoritária e autoridade máxima da empresa. Gaspos, sussurros. Ela tem 12 anos. Brilhante, corajosa. E esta noite foi humilhada por um homem em quem confiávamos. A voz de Patrícia endureceu. Cristiano Reines não é mais CEO da Indústrias Garcia. Efeito imediato. Ele foi destituído por crimes financeiros, desvio de recursos, abuso de autoridade. A multidão explodiu perguntas, gritando, câmeras disparando flashes. Patrícia levantou a mão, silêncio retornou. O conselho conduzirá uma investigação completa. Recuperaremos cada centavo roubado. Reconstruiremos a confiança e garantiremos que isso nunca mais aconteça. Ela olhou para Beatriz. Senhorita, Garcia gostaria de dizer algo. Beatriz olhou para o microfone, para os rostos, para as câmeras. Sua voz saiu pequena no começo, depois mais forte. Meus pais amavam esta empresa. Construíram-na com honestidade e trabalho duro. Ela fez uma pausa e engoliu em seco. Sr. Reines esqueceu disso. Pensou que poderia roubar de mim porque sou jovem, porque sou negra, porque sou impotente. Sua voz agora estava firme. Ele estava errado. A multidão em silêncio pendendo de cada palavra. Eu não sou impotente. E ninguém que se pareça comigo, seja jovem como eu tenha sido tratado, como se não importasse também. Não é. Beatriz olhou diretamente para a câmera mais próxima. Todos nós importamos. Todos merecemos respeito e todos temos o direito de reagir. O saguão explodiu em aplausos.
trovejantes genuínos. Pessoas chorando, aplaudindo, comemorando. Beatriz devolveu o microfone de repente tímida. Margarida a puxou para perto. Perfeito, querida. Simplesmente perfeito. Andrade sorriu. Seus pais ficariam incrivelmente orgulhosos. A transmissão ao vivo atingiu 200 mil espectadores. Comentários inundaram. Ela é incrível. Justiça, esta criança é uma heroína. Repórteres correram perguntas disparando. Beatriz, como se sente? Vai processar. Qual o próximo passo para a Indústrias? Garcia Andrade avançou protegendo Beatriz. A senhorita Garcia não responderá perguntas esta noite. Ela já passou por muito. Patrícia Moreira acrescentou. O conselho divulgará uma declaração oficial amanhã. Por ora, respeitem a privacidade desta criança. Seguranças formaram um círculo protetor, afastando os repórteres com cuidado. Margarida conduziu Beatriz em direção aos elevadores. Andrade do outro lado. Enquanto caminhavam, pessoas estendiam as mãos, tocavam o ombro de Beatriz, sussurravam. Apoio. Você é corajosa. Obrigado. Você me inspira. Beatriz conseguiu pequenos sorrisos, mas estava exausta. As portas do elevador se fecharam. Finalmente silêncio. Beatriz se encostou na parede, pernas trêmulas. Podemos ir para casa agora, sim, querida. Estamos indo para casa. O elevador desceu longe das câmeras, longe da multidão, longe de Cristiano Reines e sua crueldade. Mas o vídeo já estava se espalhando viral imparável. Pela manhã, o mundo inteiro saberia o nome de Beatriz Garcia e saberia exatamente o que aconteceu quando alguém a subestimou. As portas do elevador se abriram no andar do salão de baile. Música flutuava, orquestra tocando, serviço de jantar começando. 500 convidados no próprio baile, sem ideia do que aconteceu no saguão. Beatriz parou. Não consigo entrar lá. Você não precisa, disse Margarida. Patrícia Moreira avançou. Na verdade, você precisa. Todos se viraram. O rosto de Patrícia era gentil, mas firme. Beatriz, essas pessoas precisam ver você. Caso contrário, rumores se espalham. Mentiras preenchem o vazio. Estou cansada demais. Eu sei, mas é importante. 10 minutos. Beatriz olhou para Margarida pedindo silenciosamente. Margarida apertou sua mão. Sua escolha querida. Beatriz pensou em seus pais que nunca faltavam a este baile. Ok, 10 minutos. Patrícia sorriu. Isso é tudo o que precisamos. Eles atravessaram juntos as portas do salão de baile. Orquestra tocando, pessoas comendo saladas, champanhe fluindo, risadas por toda parte. Então alguém percebeu. Beatriz apontou. Sussurros se espalharam rapidamente. É ela. A menina do vídeo já está online. Celulares saíram. Pessoas checando redes sociais assistindo ao vídeo viral do saguão. A orquestra parou no meio da música. Silêncio tomou a sala. 500 pessoas encarando uma menina de 12 anos. Os joelhos de Beatriz quase cederam. Isso era pior que o saguão. Patrícia caminhou até o palco, pegou o microfone. Boa noite. Peço desculpas pela interrupção. Silêncio total. Muitos de vocês acabaram de ver um vídeo, um incidente em nosso saguão. Quero abordar isso diretamente. Ela gesticulou para Beatriz. Esta é a senhorita Beatriz Garcia, acionista majoritária da Indústrias Garcia, filha de Ricardo e Catarina Garcia. Murmúrios percorreram a sala. Uma voz chamou. Homem mais velho. Essa é a garota que fez Cristiano ser preso. A voz de Patrícia Moreira ficou fria. Essa é a garota que Cristiano Reines agrediu, verbalmente. Humilhou. Sim, ele foi preso por desvio e fraude. Gasps. Cristiano Reines roubou 75 milhões desta empresa desta criança, enquanto ela lamentava a morte dos pais. A sala explodiu. Todos comentando. Patrícia ergueu a mão. Silêncio voltou. O conselho votou unanimemente. Cristiano Reines está destituído do cargo de CEO da Indústrias Garcia. Eficaz imediatamente. Todos os contratos sob revisão. Todas as transações serão auditadas.
Ela fez uma pausa, e quero ser muito clara. Sua voz está firme. Beatriz Garcia não é apenas uma figura decorativa. Ela é a dona desta empresa. Suas decisões são finais. Sua autoridade é absoluta. Ela olhou para Beatriz. Senhorita Garcia gostaria de dizer algo. O coração de Beatriz disparou. 500 pessoas observando. Ela caminhou lentamente até o palco. Cada passo parecia quilômetros. Margarida a ajudou a subir. O palco parecia enorme. Beatriz pegou o microfone. Tremia levemente. Oi! Voz pequena amplificada pelos alto-falantes. Ela clareou a garganta. Meu nome é Beatriz Garcia. Tenho 12 anos. Silêncio absoluto. Podia-se ouvir a respiração? 6 meses atrás meus pais morreram. Acidente de avião. Perdi tudo o que importava. A voz falhou, mas ela continuou. Mas eu não perdi esta empresa. Meus pais a construíram para mim, para nosso futuro. Construíram-na com valores. Honestidade, trabalho duro, tratar as pessoas com dignidade. Ela olhou ao redor, encontrou olhares. Esta noite um homem esqueceu esses valores. Ele viu uma criança negra e presumiu que eu não valia nada, que eu era uma ladra. Algumas pessoas olharam para baixo envergonhadas. Ele estava errado, e ele vai pagar. A voz ficou mais forte. Mas aqui está o que quero que você lembre: tenho sorte. Tenho dinheiro, advogados, poder. A maioria das crianças é tratada assim. Não tem nada. Ninguém ouve. Ninguém se importa. Ela fez uma pausa. Então, quando você vir uma criança sendo desrespeitada ou qualquer pessoa julgada por sua aparência, não apenas observe. Não apenas grave. Faça algo. Diga algo. Levante-se. Lágrimas em vários rostos. Isso é o que meus pais queriam. Isso é o que eu quero. Ela devolveu o microfone. A sala explodiu. Ovação de pé, aplausos estrondosos. Pessoas chorando, batendo palmas, aplaudindo. Beatriz permaneceu sobrecarregada há 12 anos, sendo celebrada como heroína. Ela não se sentia uma heroína. Sentiu-se cansada, triste e assustada, mas também algo novo, poderoso. Margarida se aproximou, envolveu-a em um abraço. Hora de ir para casa, querida. Sim, por favor. Elas atravessaram o palco entre a multidão em pé. Pessoas estendiam as mãos, tocavam seu ombro, sua mão. Você é incrível. Obrigado pela sua coragem. Seus pais ficariam orgulhosos. Beatriz conseguiu sorrir levemente, exausta. A limusine aguardava lá fora, motor ligado. Elas entraram, portas fechadas, finalmente seguras, finalmente privadas. Beatriz desabou contra Margarida. Acabou. A parte difícil. Sim, o resto está apenas começando. O carro se afastou do hotel, longe das câmeras e da multidão. Beatriz olhou para fora. As luzes da cidade se confundiam. O celular vibrou. Mensagem do Sr. Andrade. O vídeo já tem 3 milhões de visualizações. Todas as emissoras ligando: você vai ser famosa. Ela não queria ser famosa. Queria meus pais de volta. Mas isso não era possível. Então faria o próximo melhor fazê-los se orgulharem. O carro percorreu a noite em direção à casa, ao descanso, ao que viesse a seguir. Atrás delas, o Hotel Grand Meridian brilhava com luzes e caos. Repórteres por toda a parte. Fitas de isolamento na entrada. Caminhões de notícias bloqueando o trânsito. A história estava apenas começando, mas para Beatriz, a noite havia acabado. Ela fechou os olhos encostada no ombro de Margarida. Pela primeira vez em 6 meses, sentiu algo parecido com paz. Não felicidade. Ainda não, mas paz. A justiça foi feita. Sua voz foi ouvida. Seu poder foi provado. Cristiano Reines na cela. Amanda pedindo divórcio entediada em meio ao caos, empresa em turbulência. E Beatriz Garcia, 12 anos, indo para casa. O carro seguiu pelas ruas escuras. Amanhã trará novos desafios, novas responsabilidades, novas batalhas. Mas esta noite ela poderia descansar. Ela havia vencido. Margarida acariciou seu cabelo.
Durma, querida. Estou aqui. A respiração de Beatriz se acalmou profunda. Fora a cidade brilhava com milhões de luzes. Cada uma história, uma vida, uma luta. A história de Beatriz agora fazia parte desse mosaico. Seu rosto apareceria em todas as telas. Suas palavras citadas em todos os lugares. A menina que enfrentou o poder. A criança que se recusou a ser silenciada. A órfã que se tornou uma guerreira. O senhor Andrade à frente já atendia ligações a advogados, imprensa, membros do conselho. Nenhuma entrevista hoje à noite. A senhorita Garcia precisa descansar. Divulgaremos um comunicado amanhã. Ele desligou, olhou para Beatriz dormindo. Essa criança acabou de mudar o mundo, disse baixinho. Margarida assentiu. Ela também mudou a si mesma. Nunca mais será a mesma. Isso é bom ou ruim, ambos. Sempre ambos. A limusine entrou na rodovia em direção a Westchester, à propriedade Garcia rumo à casa. Atrás delas, São Paulo brilhava. Uma cidade que nunca dorme, uma cidade que adora uma boa história. E Beatriz Garcia acabara de lhes dar a história do ano. O carro seguiu pela noite e o mundo continuou girando. De manhã cedo demais, Beatriz acordou com a luz do sol entrando pela janela. Por 3 segundos esqueceu tudo. Então, a memória retornou com força. O hotel Cristiano, as câmeras. Ela pegou o celular. 47 chamadas perdidas, 200 mensagens. As redes sociais explodiram. Ela abriu o Twitter mãos trêmulas. Tendência mundial. Número 1, Beatriz Garcia. Justiça feita. Nunca subestime. O vídeo já tinha 20 milhões de visualizações. Os comentários rolavam. Esta criança é minha heroína. Ela é tão corajosa. Cristiano Reines merece prisão, mas também é um espetáculo midiático. Jovem demais para possuir uma empresa. Os pais fingiram suas mortes. Beatriz jogou o celular. Ele bateu na parede. Bateram na porta. Beatriz, você está acordada? A voz de Margarida. Sim, Margarida entrou. Bandeja de café da manhã, panqueca, suco de laranja. Você precisa comer. Preciso que isso pare. Margarida sentou-se na cama. Não vai parar. Não tão cedo. Você é famosa agora. Por quanto tempo? Semanas. Talvez meses. Beatriz puxou os joelhos ao peito. Eu não quero ser famosa. Eu sei, mas você é. A campainha tocou de novo lá embaixo. De novo. Margarida foi até a janela e puxou a cortina. Oh, não. O que vans de notícias? 20 delas no portão. Beatriz olhou para baixo. Repórteres por toda parte. Câmeras, caminhões de satélite. Eles não podem entrar certo. A segurança não deixará. Outra batida. O Sr. Andrade entrou exausto, terno amassado. Vocês viram as notícias? Estamos vendo, disse Margarida. As notícias reais. Ele ligou a TV de Beatriz. O rosto de Beatriz preencheu a tela. Beatriz, a CEO de 12 anos, expõe desvio de recursos. O âncora falou. O mundo dos negócios está em choque após imagens de Cristiano Reines agredindo verbalmente a jovem dona da Indústrias Garcia. Vídeo do saguão exibido. Cristiano jogando papéis, Beatriz chorando. Beatriz olhou para o lado. Reines foi preso por desvio, fraude e crimes financeiros. A Polícia Federal confirma a investigação sobre 75 milhões de reais supostamente desviados. Cristiano algemado, levado ao carro da polícia. Parecia quebrado. Cristiano idoso está preso sem direito à fiança. O âncora sorriu. Mas a verdadeira história é Beatriz Garcia, seu discurso reproduzido. Todos nós merecemos respeito. Todos temos o direito de reagir. Palavras sábias de alguém tão jovem. Andrade silenciou a TV. Todos os canais Globo, Band, BBC, todos. Beatriz sentou-se paralisada. E agora nós controlamos a narrativa. Andrade pegou seu tablet. Coletiva de imprensa esta tarde. Indústrias Garcia. Declaração breve. Tenho que falar de novo. Sim, nos seus termos. Preparada. Margarida interveio.
Ela está exausta. Cada hora que esperamos, rumores se espalham. Ele mostrou o tablet. Manchetes: CEO infantil, espetáculo midiático. Pais fingiram morte. Segredos da família Garcia. O estômago de Beatriz revirou. Mentiras, é por isso que vamos hoje. Margarida parecia dividida. Ela tem 12 anos. Ela é bilionária e expôs um criminoso na TV. O mundo precisa ver que ela está no controle. Beatriz se levantou. Eu vou fazer isso. Beatriz. Não, ele está certo. Vou terminar isso. Caminhou até o closet. O que devo vestir? Andrade sorriu. Profissional, mas adequado para a idade. Criança e CEO ambos. 2 horas depois, a limusine seguiu para São Paulo. Beatriz vestia blazer azul marinho, camisa branca, saia cinza. O carro aproximou-se do prédio. 40 andares, vidro e aço. Seus pais construíram isso. Agora é dela. Caos nas ruas. Repórteres, câmeras, gritos. Beatriz, como se sente? Está com medo. Segurança formou num corredor. Abriu caminho protegendo Beatriz. Ela manteve a cabeça erguida, não olhou para as câmeras. Apenas caminhou adiante, confiante, digna, poderosa. Dentro, funcionários alinharam-se pelos corredores, centenas aplaudindo, batendo palmas para sua chefe de 12 anos. Ela sorriu, acenou alguns, chorando. Uma funcionária se aproximou. 50 anos, uniforme de zeladora negra. Senhorita Garcia, obrigada. Beatriz parou. Por quê? Por se posicionar. Por mostrar que importamos. Olhos marejados. 20 anos limpando escritórios. Invisível. Você nos fez visíveis. Beatriz a abraçou. A mulher retribuiu. Câmeras registraram. Na primeira página de amanhã, CEO e zeladora. Ambos importam. Andrade conduziu Beatriz até o elevador. Andar executivo. Sala de conferências. Imprensa presente. 50 jornalistas. Câmeras por toda a parte. Beatriz respirou fundo. Pronta? Perguntou Margarida. Não, mas vamos. Entraram. Câmeras dispararam flashes. Perguntas gritando. Andrade levantou a mão. Silêncio. A senhorita Beatriz Garcia fará uma breve declaração. Sem perguntas. Beatriz subiu ao púlpito. Uma caixa esperava para que alcançasse o microfone. Ela olhou para as câmeras, para os repórteres, para o mundo. Meu nome é Beatriz Garcia. Tenho 12 anos. Ontem um homem tentou me destruir por causa da minha aparência e idade. Ela fez uma pausa. Ele falhou. E vai pagar pelo que fez. Outra pausa. Mas não estou aqui por vingança. Estou aqui para dizer o seguinte: a Indústrias Garcia continuará. Seremos mais fortes, mais honestos, mais justos. Sua voz se fortaleceu. Meus pais construíram esta empresa com integridade. Honrarei isso. Cada decisão refletirá seus valores. Ela olhou diretamente para a câmera. Para cada criança que está assistindo, sua voz importa. Sua verdade importa. Não deixe ninguém silenciá-la. Ela recuou. A sala explodiu. Perguntas gritando, câmeras disparando. Mas Beatriz havia terminado de falar. Saiu cabeça erguida. Margarida e Andrade ao seu lado. Lá fora, o mundo aguardava. Mas Beatriz estava pronta. 3 dias depois, a Polícia Federal invadiu a casa de Cristiano Reins. 6 da manhã. Agentes de jaquetas corta-vento, mandados de busca, caixas retiradas, helicópteros de notícias circulando, registrando tudo ao vivo. Cristiano estava no jardim de pijama algemado, pálido. Amália observava do carro de seu advogado rua abaixo. Mudou-se 2 dias antes, entrou com pedido de divórcio naquela tarde. A operação durou 6 horas. Agentes encontraram tudo: extratos bancários offshore, contratos falsos, e-mails detalhando desvio de recursos, evidências de subornos, planos de manipular Beatriz. Pior do que se imaginava. À noite, a Polícia Federal fez coletiva. A agente especial Raquel Moreira falou: 45 anos séria. Hoje cumprimos mandados de busca na residência e escritórios de Cristiano Reins. Recuperamos provas substanciais de crimes financeiros. Ela fez pausa.
Sr. Haynes está acusado de 23 crimes de desvio de recursos, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração. Repórteres explodiram. Moreira levantou a mão. Roubo total $75 milhões. Se condenado, ele pode pegar 40 anos de prisão federal. 40 anos. Cristiano tem 48. Ele morreria na prisão. Moreira continuou. Estamos investigando 3 membros do conselho que aceitaram subornos. 2 renunciaram. O terceiro está colaborando. Na propriedade, Garcia Beatriz assistia pela TV. Margarida sentou-se ao lado dela. Como você se sente, não sei. Triste, com raiva aliviada a tudo isso. É normal. O celular de Beatriz vibrou. Mensagem do Sr. Andrade. Data do julgamento marcada. 6 meses. Você vai testemunhar. O estômago dela caiu. Tribunal. Margarida leu por cima do ombro. Estaremos com você. Não quero vê-lo. Eu sei, mas esta é justiça. Na semana seguinte, a Indústrias Garcia realizou uma reunião emergencial do conselho. 12 membros. Beatriz sentou-se à cabeceira. O assento do pai pequeno na enorme cadeira, voz firme. 3 membros haviam renunciado. Precisamos de substitutos. Doutora Patrícia Moreira assentiu. Temos recomendações? Tenho requisitos? Beatriz interrompeu. Silêncio. Ela puxou um papel, sua própria caligrafia. 50% mulheres. 30% pessoas de cor. Ninguém acima de 70 anos. Gerald Schmidt falou. Homem branco mais velho, amigo de Cristiano. Senhorita Garcia, esses requisitos são muito específicos. Sim. Beatriz olhou para ele. Senhor Schmidt, você está renunciando hoje. Seu rosto endureceu. Desculpe, você conhecia Cristiano há 30 anos. Ignorou avisos. Falhou comigo. Eu não sabia. Não queria saber. Pior. Margarida apertou a mão de Beatriz. Gerald se levantou. Você não pode demitir. Eu possuo 87%. 10 minutos para esvaziar seu escritório. Gerald olhou ao redor. Sem apoio. Pegou sua pasta e saiu furioso. Beatriz se voltou para o restante do conselho. Alguém mais? Silêncio. Ótimo. Minhas novas nomeações. Ela deslizou papéis. 3 nomes: Doutora Suzana Oliveira, psicóloga infantil, mulher negra, 43 anos. Jaime Rodrigues, ex-investigador da Polícia Federal, homem negro, 52 anos. Lívia Martinez, CEO de Tecnologia Latina, 39 anos. Patrícia revisou. Excelentes escolhas. Pesquisei por 3 dias. O conselho votou unanimemente. Naquela semana, Beatriz anunciou a Fundação Richard e Catarina Garcia, $250 milhões, com a missão de apoiar crianças órfãs com ajuda legal, educação financeira, aconselhamento. Coletiva na sede Beatriz, no púlpito, caixa sob os pés. Meus pais morreram há 6 meses. Tornei-me uma órfã bilionária. Tenho sorte. A maioria das órfãs não tem nada. Pausa. Esta fundação vai protegê-las. Cada criança que perde os pais terá ajuda legal, consultores financeiros, psicólogos, câmeras disparando. Nenhuma criança deve enfrentar o que eu enfrentei. Fundação lançada. Candidaturas inundaram. Centenas. Milhares. Órfãos cujos parentes roubaram heranças. Crianças exploradas, negligenciadas. Beatriz leu cada aplicação, chorou. Com muitas aprovou financiamento para 500 crianças no primeiro mês. Enquanto isso, a data do julgamento se aproximava. Advogados de Cristiano tentaram de tudo, atrasos, recursos, pedidos de acordo. A acusação recusou. Julgamento público, câmeras permitidas. Terapia de Beatriz aumentou para 3 vezes por semana. Doutora Moreira ajudou a preparar. A defesa tentaria torná-la pouco confiável. Jovem demais. Estou confusa, não. Mantenha a calma. Diga a verdade. Olhe para o júri. Não para Cristiano. E se eu chorar? Então chore. Você tem 12 anos. Tem permissão. O julgamento começou numa segunda-feira de março, 6 meses após o baile. Tribunal lotado. Mídia por toda parte.
Beatriz vestia um vestido azul marinho simples. Entrou, viu Cristiano. Ele estava terrível. Magro, grisalho, macacão de prisão, algemas. Lançou um olhar para ela, desviou envergonhado. O julgamento durou 3 semanas. Promotores apresentaram provas, registros financeiros, e-mails, testemunhos, números condenatórios. 75 milhões de dólares desviados em empresas fictícias, transações fraudulentas. Defesa de Cristiano fraca. Alegou empréstimos, erros contábeis. Ninguém acreditou. Então Beatriz testemunhou. Caminhou até o banco das testemunhas, mão sobre a Bíblia. Você jura dizer a verdade, sim. A promotora se aproximou. Raquel Torres, olhos gentis. Beatriz, conte ao júri o que aconteceu. Beatriz olhou para os 12 jurados. Fui honrar meus pais. Eles nunca faltavam ao baile. Voz firme. Sr. Haynes me viu. Pensou que eu não valia nada. Filha de empregada, ela descreveu tudo. Insultos, dinheiro jogado, papéis espalhados, anel da mãe tirado. Faces do júri endureceram irritadas. Ele me fez implorar pelo anel da minha mãe. Última coisa que me deu. Vários jurados choraram. Defesa contra-interrogou. Você nunca se identificou. Tentei. Ele não ouviu, mas eu tinha 12 anos e estava assustada de luto. Ele tinha 48 jogando dinheiro em mim. Defesa sem resposta. Beatriz foi dispensada. Perfeito. Argumentos finais. Promotora Torres dirigiu-se ao júri. Cristiano Haynes roubou de uma criança órfã. Humilhou-a, sem remorso até ser pego. Ela apontou para ele. Ele representa privilégio sem controle, acreditando que algumas pessoas importam e outras não. Voz elevada. Beatriz Garcia provou que ele estava errado. Ela se levantou, falou alto, recusou-se a permanecer em silêncio, virou-se para o júri. Façam justiça. Ninguém está acima da lei. O júri deliberou por 6 horas. Veredicto. Contagem 1, desvio culpado. Contagem 2, fraude eletrônica culpado. Contagem 3, lavagem de dinheiro culpado. Todas as 23 acusações culpado. Cristiano desabou chorando. Sentença. 2 semanas depois. Beatriz assistiu. Juíza honorária. Maria Rodrigues, 60 anos, latina séria. Sr. Haynes, você desviou 75 milhões de uma criança órfã. Cristiano ficou tremendo. Abusou de sua posição. Quebrou a confiança. Sem remorso. Ela olhou para as anotações. A promotoria recomenda 25 anos. Defesa pede 5. Olhos duros. Sentencio a 30 anos de prisão federal. Sem liberdade condicional por 20 anos. 30 anos ele teria 78. Vida encerrada. Beatriz não sentiu alegria, apenas encerramento. Fora repórteres cercavam. Beatriz, como se sente? Ela subiu aos microfones. Justiça foi feita. Sr. Haynes pagará. E agora de volta à escola. De volta a ter 12 anos. De volta à minha vida. Pequeno sorriso. Mas nunca esquecerei. E nunca deixarei de lutar por crianças que não podem lutar por si mesmas. Ela se afastou com a cabeça erguida. Atrás dela, Cristiano foi conduzido para a prisão. À frente, o futuro esperava. Beatriz Garcia havia mudado o mundo. 1 ano depois, Beatriz Garcia estava no antigo escritório do pai. Agora era dela, 47 no andar São Paulo, se estendendo abaixo. Ela tinha 13 anos. Mais alta, mais forte e diferente. Fotos dos pais na parede. Carta de aceitação de Stanford emoldurada. Entrada antecipada aos 16. O anel da mãe sobre sua mesa numa corrente. Ainda grande demais. Bateram na porta. Margarida entrou. Reunião do conselho às 17h. Chegando. A sala de conferências estava cheia. 12 membros do conselho. Diversos, brilhantes. Patrícia Moreira sorriu. Receita aumentou 42%. Beatriz assentiu. A fundação. Doutora Moreira falou. 2.000 crianças atendidas, 50 casos de exploração prevenidos, 50 crianças salvas. Após a reunião, Beatriz sentou-se em sua mesa, pegou seu diário e escreveu. Há 1 ano, Cristiano Haynes tentou me destruir. Ele falhou. Ele está na prisão.
Eu estou aqui. Ela olhou para a foto dos pais. Espero que eu esteja fazendo vocês se orgulharem. O celular apitou. Oi, Beatriz. É o Marcos. Tenho 11 anos. Meus pais morreram. Sua fundação me ajudou. Você salvou minha vida. Lágrimas vieram. Ela respondeu. Você vai ficar bem, Marcos. Nós estamos com você. Era por isso que ela lutava. Beatriz caminhou até a janela, olhou a cidade lá embaixo. Em algum lugar, outra criança estava sendo subestimada, ignorada, machucada, mas em outro lugar, outro lutador estava se levantando. Ela pegou o celular, abriu a câmera. Oi, eu sou Beatriz Garcia. Há um ano, um homem olhou para mim e não viu nada. Ela encarou a lente. Ele estava errado. Sua voz se fortaleceu. Se você é uma criança que foi informada de que não importa que é muito jovem, muito pequena, muito diferente, ouça. Você tem poder agora, não algum dia. Sua voz importa. Sua verdade importa. Você importa. Levante-se agora. Fale agora. Reaja agora. Pausa. Se você é um adulto assistindo e vê uma criança sendo desrespeitada, ignorada, machucada, faça algo. Não amanhã, agora. Não apenas observe. Não apenas grave. Intervenha. Proteja. Levante-se. Aquela criança talvez não tenha advogados como eu tive. Talvez não tenha dinheiro. Talvez não tenha ninguém. Esteja lá para ela. Seus olhos estavam ferozes. Há um ano as pessoas assistiram a um homem adulto humilhar uma menina de 12 anos. Alguns riram. Alguns gravaram, alguns nada fizeram. Apenas 2 pessoas intervieram, Margarida e o Sr. Andrade. 2 pessoas mudaram tudo. Você poderia ser essas 2 pessoas para outra pessoa. Ela levantou informações. Se você precisa de ajuda, a Fundação Richard e Catarina Garcia está aqui. Link abaixo. Se quiser ajudar, doe, seja voluntário, compartilhe. Se só quiser lembrar de algo, lembre-se disso. Ela se aproximou. Todos merecem dignidade. Todos merecem respeito. Especialmente aqueles que parecem impotentes, mas não são. Apenas ainda não encontraram seu poder. Pausa final. Cristiano Haynes achou que me destruiu. Em vez disso, ele me criou. Ele queria provar que eu não valia nada. Ele provou que eu valho tudo. Pequeno sorriso. Obrigada por assistir. Agora vá ser herói de alguém. Como Margarida e o Sr. Andrade foram para mim. Ela encerrou o vídeo. Legenda. 1 ano depois. Ainda em pé. Ainda lutando. Nunca subestime Hatch. Todos importam. Levante-se. Postou. Margarida apareceu. Pronta para ir para casa. Sim. O que vamos jantar, espaguete? Perfeito. Elas desceram pelo elevador, caminharam até o carro. Beatriz olhou para o prédio. Amanhã mais trabalho, mais reuniões, mais responsabilidades. Hoje 13 anos. Tarefa de casa TV normal. Ela entrou no carro. Sabe de uma coisa, Margarida? O que, querida? Estou feliz. Primeira vez desde que eles morreram. Os olhos de Margarida se encheram de lágrimas. Seus pais ficariam orgulhosos. Eu também acho. O carro entrou no trânsito. Beatriz se encostou na janela, observando as luzes da cidade se confundirem. Ela pensou em Cristiano. Prisão. Vida destruída. Não senti nada por ele agora. Ele foi uma lição, um aviso, uma história. Mas não é mais a minha história. Ela estava escrevendo uma nova história sobre uma garota que caiu e se levantou. Sobre uma criança que encontrou sua voz. Sobre alguém que se recusou a permanecer quebrado. O carro atravessou a noite. Atrás deles, São Paulo brilhava. Milhões de luzes, milhões de pessoas, milhões de histórias. A história de Beatriz era apenas uma, mas talvez inspirasse outros. Crianças que se sentem pequenas, adultos que podem ajudar, um mundo que precisa mudar. Uma pessoa de cada vez, uma postura de cada vez, uma voz de cada vez. O carro seguiu em direção à casa. Beatriz fechou os olhos. Amanhã vai chegar, mas hoje posso descansar. Eu mereci isso.
Você já foi subestimado, já subestimou alguém. O que você fará a respeito? Curta este vídeo se você acredita que todos merecem respeito. Comente abaixo. O que você teria feito na posição da Beatriz? Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir. E lembre-se, você é mais forte do que qualquer um que tenta fazê-lo se sentir pequeno. Mesmo tendo 12 anos, especialmente nessa idade, sua voz importa. Use-a. 30 anos de prisão. 4 bilhões de dólares devolvidos. Beatriz administrando uma empresa aos 12 anos. Justiça feita. Mas aqui está o que assombra: 500 pessoas viram Cristiano jogar dinheiro na cara de Beatriz. Vê-lo fazer uma criança de 12 anos rastejar pelo chão por causa do certificado de óbito da mãe. Sabe quantas pessoas intervieram? 2, Margarida e o Sr. Andrade. Só isso. 500 pessoas com celulares gravando, mas apenas 2 realmente ajudaram. Cristiano olhou para minha pele e meus sapatos velhos e decidiu que eu não valia nada. Não fez perguntas, não checou fatos, apenas presumiu. E aqui está a dolorosa verdade. Beatriz tinha 20 bilhões de dólares para provar que ele estava errado. A maioria das crianças que são tratadas assim não tem nada. Elas apenas engolem e seguem em frente. Seja honesto. Quantas vezes você já viu alguém ser desrespeitado e ficou em silêncio? Não estou julgando. Todos nós já fizemos isso. Gravar é sempre mais fácil do que intervir. Mas Beatriz tinha 12 anos e estava de joelhos chorando com a foto da mãe falecida. E 498 pessoas assistiam. Se isso acontecesse na sua frente amanhã, o que você faria? Curta este vídeo se você acredita que dignidade não é opcional. Diga-me, você já se levantou quando todos os outros ficaram em silêncio? Hoje Beatriz ajuda 2.000 crianças por ano. Transformou dor em poder. A pessoa que você subestima hoje pode mudar o mundo amanhã. Nunca julgue pela aparência. Você não sabe o que alguém carrega por dentro.